No início do mês, a Câmara Legislativa, a pedido do GDF, autorizou a retirada de 493 milhões de reais do Fundo de Previdência dos servidores do DF para pagamento dos salários dos servidores públicos. A mesma medida foi tomada em 2015. Mas agora essa fonte pode secar. É que a proposta para a reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados Federal proibirá a utilização desses recursos para pagamentos de despesas que não sejam aposentadoria ou pensão por morte. Para falar sobre o assunto, convidamos Leandro Madureira Silva, que é especialista em direito previdenciário. Boa tarde, Leandro. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de começar, que o senhor explicasse para a gente qual é a estrutura desse fundo, como é que funciona isso? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, ele é responsável por pagar todas as aposentadorias e pensões dos seus servidores. Esse fundo ele adota como forma de gestão a segregação de massas. Como que isso funciona? Ele cria um fundo, que é um fundo de repartição simples, que é responsável por pagar todas as aposentadorias e pensões dos servidores que ingressaram até dezembro de 2016 e criou um outro fundo, que é um fundo de capitalização, que pagará as aposentadorias e pensões dos servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2007. O fundo de capitalização, ele tem as contribuições dos servidores e do Distrito Federal e essas contribuições são investidas no mercado imobiliário, no mercado de ações, em tesouro direto, enfim, dívida pública. Esse dinheiro ele é investido com o intuito de, no futuro, gerar rendimentos que pagarão essas aposentadorias, que pagarão esses benefícios. A tática adotada pelo governo do Distrito Federal foi de utilizar esses investimentos do regime de capitalização para pagar as aposentadorias e os salários daquele outro regime, que é o regime de repartição simples. Isso já em 2015 e neste ano. Exatamente. Isso aconteceu em 2015, quando o governo ofereceu como garantia uma série de imóveis de titularidade da Terracap. Esses imóveis ainda não foram transferidos para o Instituto de Previdência e agora, em 2016, o governo quer adotar a mesma tática de oferecer como garantia agora as ações do Banco Regional de Brasília, o BRB. Inclusive, já foi até aprovado pela Câmara Distrital e eu queria saber do senhor quais são as consequências desse tipo de atitude, né? Perfeito. Essa medida foi realmente aprovada pela Câmara Legislativa e esse tipo de atitude pode gerar lá no futuro a inexistência de recursos para pagar as aposentadorias e pensões daqueles servidores, principalmente dos servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2007. Mesmo com toda a garantia que o governo dá, essas que o senhor falou, que inclusive não foram ainda pagas, né, efetivadas. Isso, mesmo assim, porque a gente não sabe qual que vai ser a repercussão, por exemplo, das ações do BRB no futuro. O BRB é um banco distrital, ele não tem uma projeção nacional, ele não tem tanto recurso assim que vá garantir, de fato, o implemento de 493 milhões num curto ou num médio período de tempo. Entendi. Agora, com essa reforma da Previdência, né, que está tramitando no Congresso, o que pode acontecer, então? Perfeito. Essa reforma, ela ainda não foi implementada, por enquanto é só uma proposta de emenda à Constituição, que dentre outras medidas, vedará a utilização de recursos dos institutos de previdência para o pagamento de salário ou pagamento de qualquer outra despesa que não seja decorrente de aposentadoria e pensão. Então, se aprovada, a partir de então, nem o GDF, nem nenhum outro ente federativo poderá utilizar esses recursos para pagar os seus servidores. A solução, então, seria para o governo arrumar outra fonte de arrecadação para o pagamento de salários? Com certeza. O governo precisa dar uma enxugadinha nas suas despesas e aumentar a fonte de arrecadação para ter a garantia desses recursos. Atualmente, o IPREV ele tem apresentado superávit, não é isso? Na verdade, o plano que apresenta superávit é justamente esse plano 2, que é o plano de capitalização. Como ele é bem recente, né, para os servidores de 2007, então ele não paga tantos benefícios assim, o que faz com que ele tenha esse superávit. Mas o plano anterior, o de 2006, ele é deficitário. Ainda assim, esses 2 anos, né, que foram feita essa retirada, ainda corre o risco de repente, os contribuintes terem que fazer fazer contribuições extraordinárias. Na verdade, a legislação não prevê contribuições extraordinárias para esse tipo de plano previdenciário. Essas contribuições são para os fundos de pensão, que são fundos privados. Então, ainda tem essa segurança aí, né? Um pouco. Agradeço muito a participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.